Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo a gente vai repercutir o confronto, essa decisão de amanhã, Vasco e Flamengo, e para isso quero trazer aqui o Grafite, o Lino, lá no Seleção Sport TV, comentaram um pouco sobre esse confronto aí, opiniões interessantes para a gente debater. O Mauro César também falou lá na Jovem Pan, vamos trazer aqui a opinião dele também sobre esse confronto aí, que se na semana passada o Vasco estava mais tranquilo, o Vasco estava mais confiante, se tornou uma semana aí complicada pela eliminação e também pela derrota no primeiro confronto aí contra o Flamengo. Então uma resenha bacana, a gente vai trazer aqui e quero a sua opinião. Antes, família vascaína, nesse vídeo também eu vou usar esses confrontos, o momento do Vasco, a sequência de jogos para projetar também o Vasco aí para o Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, eu quero até trazer aqui um comentário. No jogo contra o ABC, eu estava acompanhando pela rádio de Natal, né, vendo os comentários deles. E aí eles fizeram um comentário sobre o PEC que eu vou colocar aqui no nosso vídeo. E aí, cara, eu acho que representa bem essa dificuldade que o Vasco pode vir a ter no Campeonato Brasileiro quando encarar times que jogam ali mais fechado. Porque você pega aí as duas piores atuações do Vasco, e eu acho que nenhum vascaíno vai discordar disso, foi contra o Volta Redonda, onde o Vasco foi patético, muito mal, perdeu por 2-1, mas jogando muito mal mesmo. E também contra o ABC. Dois times aí de menor expressão, mas mais organizado, né? O Volta Redonda tá na Copa do Brasil ainda, passou pelo Atlético Goianiense, tá na semifinal aí com grande chance de chegar na final, e o ABC tem muito jornalista aí que acompanha, coloca o ABC como um grande candidato a subir para a primeira divisão do ano que vem. Então foram dois times aí, cara, que anularam o Vasco completamente. E aí quando você olha aqui para a tabela do Campeonato Brasileiro, até abrir aqui, você vê diversos times que podem jogar dessa maneira, principalmente em São Januário, fora de casa, e aí ainda ter mais qualidade para contra-atacar o Vasco. Olha para a tabela aqui, ó, América Mineiro pode fazer isso, Bahia, Curitiba, Cruzeiro, Cuiabá, Goiás, RB Bragantino, o São Paulo, o Santos, que não estão bem das pernas, entre outros times aqui que podem jogar dessa maneira contra o Vasco e roubar pontos do Vasco aqui em São Januário, porque o Vasco não consegue jogar contra times que jogam atrás da linha da bola. E eu acho que esse breve comentário aqui do narrador lá da Rádio de Natal representa muito bem isso. Se liga só o que ele falou do Pepe. Gabriel recupera pelo time do Vasco, vai pra cima dele, tentar a finta agora, Gabriel vai buscar a bola de lado, não consegue. Sabe quem esse Gabriel Peck tá me lembrando? O Wilson, jogador da equipe do Potiguar. Toda vida que pega na bola vai pra cima e não faz nada. Só fica no zagueiro. Foi o que o Wilson fez domingo contra a equipe do América, lembram? Foi justamente isso, ele dominava, ia pra cima e perdia. Aí aquele torcedor que ama o PEC vai falar assim: Thiago, mas tu é chato, tu tem uma marcação com o cara. De forma nenhuma, família vascaína. Até porque acho que a gente pode até aqui discutir se o PEC vem bem ou não vem bem nas últimas partidas, mas na minha opinião é um cara que é titular do Vasco e não tem discussão. O PEC hoje é muito titular do Vasco porque agrega na marcação, não acho que ele tá tão mal assim na fase ofensiva, mas quando o Vasco joga contra esses times, o PEC tem muita dificuldade, porque ele não tem espaço para progredir, ele não pode usar a velocidade dele. O PEC ele tem dificuldade quando para na frente do marcador e tenta algum drible, e foi exatamente o que foi falado aí pelo narrador lá de Natal. Então o Vasco tem que olhar para o mercado também dessa forma, achar jogadores nessa beirada de campo que possam quebrar linhas e ajudar o Vasco nesse sentido, porque senão no Campeonato Brasileiro o Vasco vai ter muita dificuldade para ganhar esses pontos em casa, principalmente contra esses times que vêm atrás da linha da bola. Tivemos muita dificuldade contra a ABC e Volta Redonda, times mais estruturados, e aqui no Campeonato Brasileiro, além de ser times estruturados, vão ter mais qualidade aí para atacar, para contra-atacar o Vasco. Então, se dá para tirar alguma mensagem nessas derrotas e nesses péssimos jogos que o Vasco fez, tem que trazer jogadores com essa característica. É um debate aí que eu quero trazer pra gente trocar uma ideia, a família vascaína. Agora vamos trazer aqui o comentário do Grafite e também do Mauro César, porque eu acho que vai de encontro também projetando a nossa campanha no Campeonato Brasileiro, e claro, a gente vai falar um pouco também
também do jogo de amanhã, família. Vamos lá. Eu acho que agora a pressão muito maior no Vasco, né? Não tem, por mais que se fale de Vitor Pereira, o cara treinou a semana inteira, teve tempo, jogou segunda à noite, vai jogar domingo, 6 horas da tarde. O Vasco teve esse jogo no meio do caminho, o desgaste da eliminação, a irritação da torcida. É muito provável que a torcida do Flamengo seja mais numerosa, embora o Vasco seja o mandante do jogo. Né? Isso aí, o jogo de ontem deu uma esfriada, né? Aquele vascaíno menos apaixonado, digamos assim, está pensando se vai domingo, né? Porque, pô, foi demais ontem. É um negócio que desanima. É para mudar para o jogo da volta, o astral, evidente. Então, o Vasco vai ter que encontrar forças e o Flamengo, ao contrário, venceu o Vasco, conseguiu dar uma acalmada. Ele praticamente não tem laterais, né? Só tem o Ayrton Lucas, mas pode usar o Cebolinha na função, tem treinado na função, inclusive, e tal. E mais o desgaste físico também, que jogou ontem, né, cara? Ele é mais inteiro. Ele tem quase uma semana de descanso e o Vasco fez um jogo ontem intenso, né? Um desgaste até emocional ali pela busca de um resultado que não aconteceu. Você vê a entrevista do Léo Pelé no final do jogo ali, ele não encontrava, o capitão do time, ele não conseguia nem falar. Ele estava bem abalado. Ele não conseguia nem falar, ele não encontrava palavras, porque, assim, o que me parece é o seguinte, não é que o jogador menospreza o adversário, mas nesse cenário, o cara vai para o campo, assim, ele não está preparado para a derrota. O jogador, sabe, um jogo difícil, o cara fala, porra, esse jogo vai ser difícil, se a gente não jogar bem, a gente vai perder, porra. Temos que ir com tudo. Esse tipo de jogo, acho que você não vai preparado para a dificuldade que aconteceu. E aí, de repente, tem essa dificuldade toda, acaba perdendo o jogo, no caso, nos pênaltis, é eliminado, e o cara não está preparado para isso. Os jogadores estavam muito abalados. O Pedro Raul foi xingado pela torcida. Muito xingado. Quer dizer, esse cara vai entrar em campo no domingo, ele tem que ter muita personalidade. Não estou dizendo que não tenha, mas é um trabalho em pouquíssimo tempo. Hoje é sexta-feira, o jogo é domingo. Então, hoje os caras voltam para treinar num baixo astral, tendo que encontrar forças. Eu acho que o Vasco está num... E se for eliminado, é uma semana de duas... Será, se acontecer, de 2 eventuais derrotas para o Flamengo e uma eliminação da Copa do Brasil. É complicado, né? De um Flamengo que não se desgastou na semana, que pôde trabalhar as várias alternativas que o Vitor Pereira possa ter para a ausência do Mateuzinho, para a volta do Gerson, que estava suspenso, não pôde enfrentar o Vasco, e de um Vasco que, além de se desgastar fisicamente, jogando quinta-feira, vai muito pressionado para o jogo. É desgastado mentalmente também, né? Por conta da eliminação, isso pesa bastante também. É outro jogo, né? É outra situação, né? A gente, se nós falássemos desse jogo há uma semana atrás, né? Antes do primeiro jogo, a gente falava do Vasco com tranquilidade, que estava vivendo um grande momento, que chegava bem para esses jogos decisivos. Em uma semana aí você saiu da Copa do Brasil e pode ser eliminado do Campeonato Carioca. Ou seja, o futebol tem disso, né? Uma semana você está muito bem, na outra muito ruim. Mas é um jogo totalmente diferente do que o Vasco já fez com o Flamengo na semana passada, fez contra o ABC, vai entrar pressionado. Acho que essa eliminação na Copa do Brasil trouxe um peso muito grande para esse jogo, para o Vasco. Acho que se o Vasco tivesse se classificado da Copa do Brasil e foi eliminado pelo Vasco, pelo Flamengo no domingo, não teria tanta repercussão negativa diante do torcedor. Claro. Mas a eliminação na Copa do Brasil, como o Barbieri falou, a Copa do Brasil tinha a possibilidade do Vasco chegar longe num campeonato mais curto, que são jogos eliminatórios, do que propriamente no Campeonato Brasileiro, que é mais longo. Ou seja, é bem complicado. Tá pesado pro Vasco e mais tranquilo pro Flamengo. Mas a gente sabe que um jogo desse, independente da colocação do momento dos adversários, tudo pode mudar. Aí, né, não dá para discordar de nenhum ponto que foi colocado, tanto pelo Grafite quanto pelo Mauro César. As opiniões até são as mesmas, né? Porque realmente o Vasco entra nessa semana decisiva contra Flamengo e ABC muito bem, a torcida muito confiante que a gente ia conseguir passar bem por essas duas decisões, porque o Vasco vinha de uma vitória no Clássico, aí ganhou do Bangu, até jogando nada, mas ganhou, e aí entra numa semana realmente preocupante, né? Como o futebol ele pode mudar, a família vascaína, mas o Vasco há um cansaço, até pegar aqui, ó, uma matéria que a Net Vasco destacou, que o Vasco tá aí na tela para vocês, ó. Neste domingo o Vasco vai completar uma sequência de 5 jogos em 14 dias. A Sport TV também fez até uma ilustração, né, uma imagem, e colocou aí o tempo de jogo de alguns jogadores do Vasco. E quando você pega essa imagem, você vê que o Vasco sentiu bastante, principalmente contra o ABC. Aí tá na tela para vocês, ó, o Léo Jardim é um goleiro, então acho que não conta, né? Acho não, com certeza não conta. Mas jogadores importantes no esquema tático do Vasco, ó, Puma, Pedro Raul e Jair. O Capasso eu acho que também sente menos. Mas esses 3 jogadores aqui, defesa, meio e ataque, sentiram muito no jogo contra o ABC. Então você vê que o Vasco realmente está sentindo, até porque uma das características principais do Vasco é a intensidade. Então o Vasco sentiu demais. Mas eu até falei isso na live de pré-jogo e eu acho que não tem momento melhor
para isso. E, na minha opinião, como torcedor, não vai apagar a dor que eu senti pra caraca essa derrota pro ABC, porque eu tava colocando uma expectativa muito grande que o Vasco ia competir, chegar mais longe na competição. Não vai apagar, mas é uma resposta que o Vasco tem que dar tanto pro torcedor, tanto internamente, e pra gente chegar bem no Campeonato Brasileiro, chegar mais confiante, com a moral lá em cima. Então esse jogo é muito importante, família vascaína, e que o Vasco possa estar preparado pro jogo de amanhã. É aquilo que eu falei, né? Um ditado que meu primo sempre me zoava. Muitos querem um momento, poucos estão preparados para ele. É a hora de o Vasco, esses jogadores do Vasco, né, mostrarem, dar a volta por cima e conseguir essa classificação. Mas esse ponto que eu quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre a sequência de jogos, sobre o cansaço e sobre a intensidade, projetando também, né, o Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês concordam comigo, mas isso aqui não vai poder ser uma desculpa no Campeonato Brasileiro. Cansaço. Sabe por quê, família vascaína? Só um exemplo. Eu, Thiago, eu queria que o Vasco aí, eu imaginava assim, pô, o Vasco se conquistar uma pré-Libertadores, tá show de bola na minha opinião. Agora, fora da Copa do Brasil, só tendo o Campeonato Brasileiro até o final do ano, a minha vontade agora virou obrigação, na minha opinião. Não é mais uma vontade, se o Vasco ficasse em 12º, tá bom, não. Agora é uma obrigação do Vasco conquistar uma vaga nessa Libertadores. Até porque, a família vascaína, quando eu pego aqui os 8 primeiros colocados da última competição, do último Campeonato Brasileiro, você vê Palmeiras, 3 competições, Internacional, 3 competições, Fluminense, 3 competições, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, 3 competições. O único que tem aqui apenas 2 competições, porque acabou de sair aí da Libertadores, é o Fortaleza, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Ou seja, apenas o Vasco, desses 8 primeiros colocados aqui que a gente tem que almejar a nossa vaga na Libertadores, todos eles vão ter um desgaste muito grande. Então o Vasco não vai poder reclamar de cansaço, a intensidade, raça, força. Cada jogo no Campeonato Brasileiro tem que ser uma decisão, reforçar o time, né, para ter mais opções, para manter a intensidade. Mas, irmão, o Vasco, principalmente no início, ele vai jogar de uma em uma semana, enquanto esses times aqui vão ter que alternar jogadores, colocar reserva, porque vão jogar Libertadores, vão jogar a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu sei que não dá pra aproveitar, aproveitar não, a palavra não é essa. A gente fica muito puto em sair da Copa do Brasil, mas nesse sentido, irmão, não vai poder ter desculpa. A gente vai ter que saber lidar com isso, aproveitar isso de alguma maneira. E a maneira vai ser no Campeonato Brasileiro, conquistando os resultados, impondo a nossa força física, porque os nossos adversários vão estar mais cansados nesse sentido, família vascaína. Então é isso, tem que correr no Campeonato Brasileiro. Só para finalizar o nosso vídeo, família vascaína, quero trazer aqui a opinião do Lino, porque ele pensa diferente aí do Grafite e também no Mauro César. Ele vê também que a pressão tá do lado de lá. Vamos lá. Esse negócio de peso é que eu tô aqui refletindo desde que você falou, se o Vasco tá mais pesado que o Flamengo. Vamos ver de outro ponto de vista, o Flamengo tá mais longe do que ele precisa ser do que o Vasco precisa ser. O Flamengo está mais distante do potencial dele e com muito mais dúvidas para o que precisa ser do que o Vasco. O Vasco tem uma temporada de reconstrução, de manutenção em primeira divisão. Se conseguir ficar em primeira página de Campeonato Brasileiro, maravilha. Jogou no ralo a Copa do Brasil, que talvez fosse uma grande oportunidade para fazer alguma coisa. Não está nem entre os 32 da Copa do Brasil, isso aí vai pesar. Então, mas daqui para frente para o Vasco, a meta é pequena. Daqui para frente para o Flamengo, não. A meta é muito grande. O Flamengo tem muito desacerto, muita coisa para a gente tentar entender. É isso, né, família? Pensando por esse lado aí, por esse ponto de vista do Lino, é interessante o Vasco sair ganhando, né? Quem sabe o Vasco pudesse abrir aí mais de um gol de diferença, porque sem sombra de dúvida eles iam sentir sim a pressão, né? O Vasco conseguir eliminar o Flamengo, a pressão vai se instalar lá também. Então eu penso parecido sim aí com a questão que o Lino falou, né? A pressão no Vasco, ela aumentou, mas a do Flamengo ainda não diminuiu. Então dependendo das circunstâncias do jogo, se o Vasco sair na frente, o tempo for passando, a gente tem que aproveitar também essa pressão que vai ser do lado de lá. Família vascaína, Lino também tocou aí num ponto de vista interessante. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquela moral, senta o dedo no like, não esquece também de se inscrever aí no Vasco em Família. Ajuda a gente aí, falta pouquinho aí, menos de 80 inscritos pra gente atingir a marca de 34 mil inscritos. Fui, tamo junto. Muito bom ser Vasco.